Na nossa última aula de produção textual, o que a gente viu? A gente viu os tipos de, de elementos coesivos, né? Que a gente tem. E hoje, eu lembro que ficaram para trás os verbos genéricos que eu queria tratar com vocês. Para que vocês não façam isso nas redações de vocês. Espera aí, tá aqui. Tô abrindo o arquivo, tá? Tá muito frio, socorro. Ah, aqui. Agora eu tô compartilhando, né, gente? Vocês estão vendo o arquivo? Então, tá, ótimo. Beleza, então o que acontece, pessoinhas, ó? Isso aqui a gente já conversou, né? Sobre a coesão, coerência, quais são os elementos de coesão que eu tenho, como é que eu posso fazer aí a associação das ideias mais na superfície do texto. A gente pode pensar aí numa coesão por substituição, a gente substitui um termo por outro para não fazer essa repetição de termos, né, que é uma coisa que incomoda na redação e que diminui muito a nota, pesa muito na nota de vocês, tá? Então, por substituição, a gente tem aí a coesão por elipse, ou seja, se a gente já tratou de, por exemplo, o sujeito de uma oração, e é o mesmo sujeito para a próxima oração, obviamente a gente não precisa repeti-lo, né? A gente pode fazer aí uma supressão desse termo. A coesão por retomada, que na verdade se concentra mais nos pronomes demonstrativos, né? Isso, esse, essa, ou então aí as locuções que a gente tem dessa forma, sendo assim, enfim. E, diante disso, tal realidade, esse tal vai funcionar também como pronome demonstrativo, ó, essa, aqui, nesse contexto, a partir disso, percebam sempre que tem esses demonstrativos aí, mesmo nas locuções conjuntivas e prepositivas. E a coesão por conexão, que é feita por meio dos conectores, né? Os conectores que vão, as conjunções que a gente estava conversando, e mais aí alguns advérbios, locuções adverbiais e preposições, locuções conjuntivas e prepositivas. A gente já conversou sobre isso na semana passada e foi a nossa última aula. Sobre os verbos genéricos, que é a nossa aula de hoje, o que eu gostaria de conversar com vocês? O que acontece? Às vezes, a gente... É que são verbos, na verdade, que cabem em qualquer lugar. Eles têm um significado muito amplo. Então, sabe o verbo, quem gosta de inglês aí, quem é bom em inglês, o verbo get? Get a gente coloca em tudo quanto é lugar e sempre dá certo. Então, isso acontece exatamente com esses verbos aqui, ó, em língua portuguesa. O verbo dar, o verbo fazer, o verbo ser e o verbo ter. Esses 4 verbos, se vocês puderem evitar nas redações de vocês, façam isso. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente adquire na verdade, essa capacidade aí de substituir esses verbos? Lendo redações boas, né? Eu já disponibilizei lá para vocês as 44 melhores redações de 2019 do Enem. E é muito importante que vocês façam essas leituras justamente para ampliar aí o vocabulário de vocês, os itens lexicais que vocês podem utilizar nas redações de vocês. Por exemplo, aqui, ó,
Era necessário dar uma solução. Esse dar aqui está errado? Não é que está errado, gente. Não está errado. Ninguém está dizendo que alguma coisa está errada. Mas, se eu colocar, era necessário apresentar uma solução ou mostrar uma solução, o vocabulário fica mais rebuscado, mais trabalhado. E tudo que a gente puder fazer para brilhar os olhos da nossa banca, a gente precisa fazer, certo? Eu já falei isso para vocês também. Ó, eles deram atenção ao menor abandonado. Trocam por dedicaram, por dispensaram, enfim. Os jornais deram a notícia, os jornais publicaram, ponto. Não precisa desse dar aqui. Por isso que eu digo que eles são verbos que cabem em qualquer lugar, porque a significação é muito ampla. Ó, o inquérito policial deu quase 500 páginas. Chegou a, rendeu, perfez, enfim, né? Somou, pode ser, totalizou. O governo deu uma nova visão à economia, criou, estabeleceu, imprimiu, desenvolveu, enfim. Aqui tem alguns sinônimos aí que a gente pode, que são mais específicos, né? Que a gente pode utilizar para substituir esses verbos aqui. A imprensa deu a culpa do incidente aos sem terra, atribuiu, imputou, ou culpou mesmo, né? O verbo fazer, a gente troca pelo quê? Tem uma construção nas dissertações que eu acho, assim, pavorosa, e me dá até um arrepio na nuca quando eu vejo. Fez com que? Isso fez com que, nossa, é horrível. Isso resultou, isso gerou, isso originou, enfim, de qualquer maneira, mas menos fez com que. Não façam isso no texto de vocês, tá? Então, o sistema capitalista faz suas vítimas. O sistema capitalista produz, cria, gera, desenvolve, qualquer coisa do tipo também. Um sistema educacional forte faz uma nação, constrói, desenvolve, também cabe aqui, forma, estabelece. A pobreza faz o desemprego, produz, ocasiona, origina, gera, também esses verbos aí um pouquinho mais elaborados. E, obviamente, qualquer um outro que caiba na situação, que seja aí bastante adequado, né, ao contexto que vocês quiserem estabelecer. Verbo ser. Isso é, assim, o verbo ser, na terceira do singular mesmo, o nossa, chove, né, nas redações. Procurem sempre trocar. Procurem sempre utilizar um outro verbo. Então, ó, tirar o menor da rua é imprescindível, torna-se imprescindível, configura-se imprescindível, mostra-se, apresenta-se, enfim. O governo é incompetente, resume-se em, poderia ser. O problema fundiário é a distribuição das propriedades. Consiste, o verbo consistir é muito bom. Configurar-se também é muito bom para essas substituições, assim. A reforma agrária não pertence apenas ou então não representa, então não se restringe, é muito bom nesse contexto aí. Então, percebam aí quais são as substituições que vocês podem fazer em relação a esses verbos genéricos, porque eles empobrecem o texto de vocês. E a gente não quer um texto pobre, a gente quer o melhor texto do mundo, né? Concorda comigo? Assim, um milzão na redação para a gente estampar, assim, uma faixa, massa. O governo não tem alternativas. Não possui, minha gente. Não possui, não dispõe de. Qualquer cidade tem seus ídolos, consagra, tributa, consagra, tributa, não vou lembrar agora, não é congela, mas é nesse sentido. Tinha de encontrar uma solução, deveria, necessitaria, precisaria. A violência tem estreita, possui, mostra, traz, enfim. Tinha dito que a natalidade deveria baixar. Tinha dito, quando vocês forem utilizar
o tal do composto ali, do pretérito mais que perfeito composto, procure, procurem utilizar o verbo haver como verbo auxiliar e não o verbo ter, tá? Esse tinha dito ali vai empobrecer um pouquinho. Então, havia dito é melhorzinho, talvez não seja o ideal, mas é melhorzinho do que tinha dito, tá? Então, disse, afirmou, prefiram esse verbo aí conjugado, tá? E não exatamente a locução verbal ali. Apesar disso, tinha um problema. Existia, havia e percebam que este haver, né, no sentido de existir, como a gente já conversou a respeito lá dos tipos de sujeito, sempre na terceira pessoa do singular, porque é impessoal, não tem sujeito. É o haver, não é o existir, certo, pessoas? Combinado? Tudo certo, gente, em relação. São só umas diquinhas para que vocês não engalhem no vocabulário na hora de escrever um texto. Isso vai contar ponto, na verdade, vai depor a favor de vocês lá no critério de adequação à norma culta e no critério 4 da CAF e da UFSC, que é em relação à expressividade, estilo e expressividade. Se vocês rechearem o texto de vocês com dar, fazer, ser e ter, vocês podem ter certeza que não serão bem avaliados, certo? Então, tenham bastante cuidado com isso. Beleza? Agora, tópico frasal. O que fazer? Fazer ou não fazer um tópico frasal? O que é tópico frasal, Bruna? Tópico frasal nada mais é, gente, do que um resumo, uma frase que resuma aquilo que vocês querem retomar ou querem falar num parágrafo, certo? Se a gente for pensar em análise textual, do tipo interpretação de texto, segunda dica de interpretação de texto assinale ou destaque o tópico frasal de cada parágrafo. Ou seja, o que aquele parágrafo é a síntese daquele parágrafo, certo? O que aquele parágrafo quer, qual é a mensagem central do parágrafo. Isso em dissertação, é um mecanismo legal de fazer? Só que vocês precisam saber como fazer e vocês precisam também ter um fôlego textual bastante grande para fazer isso. Bastante grande não, mas assim, precisam ter um fôlego para isso. Por exemplo, basicamente o primeiro período do seu parágrafo com a intenção de resumir a ideia que será abordada. Olha só, e aqui tá, ó, cuidado para não se prolongar demais. Esse arquivo depois eu vou mandar para vocês, tá? Quando a gente fala de tópico frasal, pensem assim, ó, no primeiro período do parágrafo, que vai falar a respeito do que eu vou aí debater no parágrafo. Uma linha e meia dá no máximo 2 linhas, não passem disso, porque senão vai parecer uma discussão muito grande, certo? Então, pensem aqui comigo, ó. A tese da dissertação, desse exemplo aqui, era assim: com efeito, a má utilização dessas tecnologias contribui com a manipulação comportamental dos usuários que desenvolve devido não só à falta de informação popular, obviamente que é o Enem de 2018 ali, né? A manipulação dos usuários por meio de controle de dados na internet, não só a falta de informação popular, ou seja, meu primeiro argumento, como também a negligência governamental. Então, eu tenho 2 argumentos aqui bem destacados, certo? Falta de informação popular e negligência governamental. Daí, o autor do texto vai trabalhar com o tópico frasal. No parágrafo 2, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, ele vai começar assim: primeiramente, conector de abertura, e a gente não pode esquecer do conector de abertura. Vale ressaltar o efeito que a falta de informação possui na manipulação das pessoas. Ou seja, o que é isso aqui? Um tópico frasal. O que ele fez? Retomou
retomou o argumento aqui de cima, ó, falta de formação popular. Isso aqui, ó, eu não gosto, e eu acho que empobrece o texto também. É repetir exatamente as mesmas palavras que eu mencionei lá na tese. Então, se vocês acharem meios de substituir, retomar com outro vocabulário, com outras expressões, será melhor, certo? O que acontece? Tem gente que já... E se não tiver fôlego para fazer isso aqui, ó, não tem problema, isso aqui é opcional, tá? O tópico frasal, na verdade, é um elemento opcional nos parágrafos, no P2, no P3 e no P4 na conclusão. Se não tiver fôlego para fazer, ou seja, não tem espaço para fazer, toquem para o argumento direto, sem problema nenhum, tá? Para a estratégia argumentativa. Se forem fazer tópico frasal, não esqueçam, por favor, do conector de abertura. Então, qual é a nossa estrutura básica aí para um parágrafo de desenvolvimento? A gente precisa de um tópico frasal, ou seja, conector de abertura mais a retomada do argumento, estratégia argumentativa e argumentação. Ou então, deixem o tópico frasal de lado, se não tiverem espaço para fazer isso, e já partam direto para a estratégia argumentativa e o debate lá na argumentação. Beleza? Aqui, no segundo parágrafo, talvez ele seja um pouco mais dispensável, o tal do tópico frasal. Por quê? Porque a minha tese é exatamente o último período da minha introdução. E o tópico frasal seria o primeiro elemento do meu segundo parágrafo. Ou seja, eles vão ficar bem pertinhos aí, uma linha embaixo da outra. Se forem optar por, não vou fazer tópico frasal, optem por não fazê-lo aqui, justamente pela aí a proximidade que tem da tese, certo? Mas também não vai ter problema se fizerem. Então, aí ele vem depois com a estratégia argumentativa, consoante a teoria de Habitus, elaborada pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu. A sociedade possui padrões que são impostos, naturalizados e posteriormente reproduzidos pelos indivíduos. Nessa perspectiva, notem o conector aqui. Gente, conectem, escrevam, conectem, escrevam, conectem, escrevam. Sempre que fecha um período, começa com o conector, tá? A possibilidade da coleta de dados virtuais, como sites visitados e produtos pesquisados por grandes empresas, ocasiona a divulgação de propagandas específicas com o fito, ó, essa palavra é bonita, para substituir objetivo, intenção, objetivo, fito, de induzir a efetivação da compra da mercadoria anunciada ou estimular o estilo de vida. Assim, conector de continuidade, o desconhecimento dessa realidade permite a construção de uma ilusão de liberdade de escolha que favorece unicamente as empresas. Dessa forma, ó, aqui está o nosso conector também com encapsulamento anafórico, ó, retomada. Medidas são necessárias para alterar a reprodução prevista por Bourdieu dessas estratégias comerciais que afetam negativamente inúmeros indivíduos. Negativamente, um advérbio aí para denotar qual é a visão do autor a respeito disso. No parágrafo número 3, no nosso P3, o que ele tinha que fazer? Ó, retomar isso aqui. Negligência governamental. E o que ele fez? Ademais, ou seja, conector de abertura de terceiro parágrafo, a influência de milhares de usuários se dá pela negligência e abuso de poder governamental. Retomou? Retomou. Bonitinho. Com as mesmas palavras? Talvez sim. Podia ser diferente? Podia. Mas... E lá na conclusão, o que ele vai fazer? Tópico frasal de conclusão de ACAF e de UFSC e de UDESC, ou seja, conclusões por síntese. Como é que a gente faz? Olha só. Impende, portanto, e esse impende no sentido... Isso aqui é uma palavra bonita também para vocês anotarem. Ó. É uma expressão bonita. É do tipo assim, ó, é necessário, é imperativo,
enfim, urge a importância dele. Entende, portanto, que a manipulação do comportamento através do controle de dados na internet deixe de ser realidade. Isso aqui poderia caber numa proposta de intervenção? Poderia, tanto é que coube ali. Por quê? Eu não tenho nada muito específico. Eu vou entrar nas minhas propostas de intervenções, ali, uma para cada causa, depois desse tópico frasal, ou seja, eu dou um panorama geral, né, do que acontece. Ó, então, tenho alguns problemas, eu tenho um problema e preciso resolver esse problema. É exatamente isso que ele está falando aí. Aí depois, então, ele vai começar a desenhar ali as propostas de intervenção com aqueles 4 elementos que a gente já conversou: agente, ação, detalhamento e finalidade. Beleza? Certo, gente? Entenderam como se constitui um tópico frasal? Fácil, né? Oi? Sim. Sim. Olha só. Aqui era sobre a persistência da violência contra a mulher. Isso é a CAF, né? Não, Enem 2015. Ó, a tese era a seguinte: esse quadro de persistência de maus tratos com esse setor, ó, é bonito para retomar aí qualquer contingente, né? Qualquer grupo de pessoas. Do tipo, quando for falar de racismo, quando for falar de intolerância religiosa, quando for falar de jovens, adultos, crianças, idosos, quando for falar de índio, quando for falar de qualquer contingente, qualquer extrato da população, a gente pode chamar de setor. Ó. Esse quadro de persistência de maus tratos com esse setor, maus tratos tem nível, tá, queridos? Com esse setor, é fruto principalmente de uma cultura de valorização do sexo masculino, que é o meu primeiro argumento, e de punições lentas e pouco eficientes por parte do governo. Esses são os meus 2 argumentos. E daí, o autor do texto começa o segundo parágrafo, tendo que retomar isso aqui, com um tópico frasal. Ó. Ao longo da formação do território brasileiro, o patriarcalismo, valorização do sexo feminino por patriarcalismo, sempre esteve presente, como, por exemplo, na posição do senhor de engenho. Consequentemente, foi criada uma noção de inferioridade da mulher em relação ao homem. Ele poderia ter parado o tópico frasal dele aqui, tá? Mas ele se estendeu um pouco. Mas retomou, legalzinho ali, a valorização do sexo masculino? Beleza, retomou. Então, aqui com outras palavras. Então, consequentemente, foi criada, Dessa forma, conector. Muitas pessoas julgam ser correto tratar o sexo feminino de maneira diferenciada e até desrespeitosa. Logo, conclusão, lembram lá da nossa aula de orações coordenadas conclusivas? Logo, há muitos casos de violência contra esse grupo, em que a agressão física é mais relatada, correspondendo a 51,78% dos casos. E aqui tem o meu dado, minha estratégia argumentativa, né? Nesse sentido, continuando a argumentação, percebe-se o ponto de vista do autor, que as mulheres têm suas imagens difamadas e seus direitos negligenciados por causa de uma cultura, já é cultura, não é cultural, de uma cultura geral preconceituosa. Sendo assim, outro conector. Esse pensamento é passado de geração em geração, o que favorece o continuismo dos abusos. Beleza. Aí no terceiro parágrafo, o que ele tem que retomar? Punições lentas e pouco eficientes por parte do governo. E ele vai fazer isso. Além da violência contra esse setor, ele gostou da palavra setor, né? Portanto, ainda é uma realidade brasileira. Não, ai Jesus, para. Aqui, é no terceiro parágrafo. Além dessa visão segregacionista, a lentidão e a burocracia do sistema punitivo colaboram com a permanência das inúmeras formas de agressão. Retomou aqui bonitinho? Punições lentas e pouco eficientes para o Estado? Retomou. Ó. Bonitinho. Lá em cima. Então, nada mais é do que
um resumo, uma frase de impacto daquilo que tu vais abordar no teu parágrafo de desenvolvimento, certo? Conclusão. A violência contra esse setor, portanto, ainda é uma realidade brasileira, pois há uma diminuição do valor das mulheres, além do Estado agir de forma lenta. E aqui o que ele fez? Não fez só assim, tem um problema e eu preciso resolver. Não, aqui ele deu o problema, né? Ele fez uma retomada ali do problemão, da problemática em questão, e dos dois argumentos que ele já elencou lá na tese. Ó, pois há uma diminuição do valor das mulheres, que está aqui, ó, valorização do sexo masculino e diminuição do valor das mulheres. Ou seja, fez uma ideia oposta, mas retomou o que ele falou lá em cima. Além do Estado agir de forma lenta. O Estado agir de forma lenta está retomando o tal de punições lentas e pouco eficientes por parte do governo. Aí depois, claro, que foi desenvolvendo aí a proposta de intervenção dele. Então, sempre que vocês tiverem... Bruna, como tem sido as últimas redações? Quando se tem fôlego, é feito, tá? Talvez esse tópico frasal do segundo parágrafo ali, do P2, tenha desaparecido um pouco justamente em função dessa proximidade com a tese. Mas, do P3 e do P4, da proposta de intervenção do Enem, mais especificamente, se vocês tiverem esse fôlego no texto, façam, tá? É uma orientação que eu dou. Se não tiverem, aí então já vai lá, do tipo, de acordo com os argumentos supracitados, é imperativo que. Aí comecem lá com agente, ação, detalhamento e finalidade. Beleza, meus amores? Alguma dúvida? Tem alguma coisa para perguntar? Tudo certo? Todo mundo respondeu chamada? Respondam chamada, gente, por favor. Aqui no chat, Pro. Aqui no chat. Porque daí eu mando o arquivo do chat lá para a mocinha. Tá? Tá bom, queridos? Se sobraram dúvidas, a gente tira tarde. A gente tem discussão do tema da dissertação hoje de tarde, né? Só que hoje é às 2, é isso? É isso? Tá. Obrigada por me responder. Então tá, meus amores. Eu vou subir as aulas e vou colocar lá no Google Classroom para vocês. Tá bom? Beleza? Daí eu já anexo também ali o planinho de aula ali, tá bom? Beijo. Beijo, beijo, beijo. Amo vocês. Saudade.